Eu sou o Benjamin e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. As imagens de um carro em chamas, com a manchete de que Paul Walker havia falecido, atingiram o planeta no dia 30 de novembro de 2013. A tragédia aconteceu em uma rua bastante movimentada na cidade de Santa Clarita, estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Paul deixava para trás sua esposa, uma filha chamada Middle, que na época tinha 15 anos, e toda a sua família e amigos. Sem contar os diversos fãs, principalmente aqueles que acompanhavam de perto a saga Velozes e Furiosos e que ficaram incrédulos com tudo o que tinha acontecido. Eu irei te explicar como a vida de um ator que ganhava cada vez mais espaço se acabou de forma tão trágica. Como foram seus últimos momentos e até a sua última conversa com sua mãe. Para isso, a gente vai ter que voltar no tempo para eu poder te explicar tudo isso. Paul Walker nasceu no dia 12 de setembro de 1973, na cidade de Glendale, na Califórnia. Desde criança, ele sempre teve um grande interesse por carros e altas velocidades. Um de seus avós corria em competições profissionais de automobilismo nos anos de 1960 e ajudou a transmitir essa paixão. Anos depois, quando já era um ator consolidado, Paul Walker começou a comprar carros para compor uma coleção particular. Entre os modelos está o icônico Nissan Skyline, que ficou famoso na série Velozes e Furiosos. Paul estreou nas telonas em 1986, no filme O Monstro do Armário, no qual ele interpretou um professor. Com o passar dos anos, ele foi ganhando mais destaque e tendo novas oportunidades, não só no cinema, como também na televisão. Ele participou de diversas séries, geralmente como ator convidado para 1 ou 2 episódios. Mas foi com a franquia Velozes e Furiosos que Paul Walker começou a finalmente ganhar um grande reconhecimento do público em geral. O primeiro filme foi lançado em 2001. Mas foi a partir do 5º filme que a franquia começou a decolar. Em 2013, quando Paul Walker morreu, ele estava gravando o 7º filme da franquia Velozes e Furiosos. Aos poucos, ele ia ganhando mais espaço na mídia e novas oportunidades de filmes. Aos 40 anos de idade, o ator era uma estrela em ascensão. Ele estava escalado para ser o protagonista do filme Hitman, Agente 47, que é baseado em uma série de videogame bastante famosa sobre espionagem e assassinatos. Só que mesmo com a fama e com o aumento de prestígio em Los Angeles, o ator continuava sendo uma pessoa que priorizava muito a sua família e seus amigos. Em um documentário chamado I Am Paul Walker, sua mãe, Cheryl Walker, relata a última vez que ela o viu. Ela afirma que ele sempre foi um filho muito carinhoso e que gostava de ficar horas conversando com ela. Não por acaso, no último dia que viu seu Paul, foi justamente o dia em que ele acabou falecendo. Eles estavam conversando e se divertindo como sempre na casa dela. O assunto da vez era a respeito do Natal. O ator chegou a dizer que, à noite, iria sair para comprar uma árvore de Natal. Só que, em um dado momento da conversa, Paul recebeu uma mensagem de texto em seu celular. A mensagem o avisava do evento de caridade que ele deveria comparecer. Walker havia se esquecido. Na hora, ele se levantou, se despediu rapidamente da sua mãe e saiu correndo pela porta. O artista tinha que ir a um evento de caridade. O evento de caridade tinha como função arrecadar fundos para as vítimas de um tufão que havia atingido as Filipinas pouco tempo antes. Tudo aconteceu em uma loja especializada em veículos esportivos. Esse seria o último evento que o ator participaria em toda a sua vida. De acordo com uma reportagem da US Magazine, Walker estava muito feliz com o evento e sua proporção, já que havia sido ele o responsável por organizá-lo. Por meio de sua organização, ROW, sigla para Reach Out Worldwide. A organização havia sido criada após o terrível terremoto que atingiu o Haiti em 2010. Naquela época,
o ator havia viajado para o país e visto toda a tragédia. Se sentindo tocado pela situação e querendo ajudar o máximo possível de pessoas em situações de extrema pobreza ou vítimas de desastres naturais, ele fundou a Row. No evento, eles conseguiram arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas e também brinquedos para as crianças que perderam tudo com a tragédia. Obviamente que isso ajudou a fazer com que a morte de Paul Walker fosse mais dolorida. Ele havia acabado de ajudar milhares de pessoas. Na saída do evento de caridade, Paul sentou no banco de passageiros do seu amigo Roger Rodas. Ele estava dirigindo um carro esportivo vermelho. Aliás, você sabe quem era Roger Rodas. Roger Rodas era um grande amigo do ator. Ele era um homem muito bem-sucedido financeiramente. Já trabalhou para bancos gigantes e também era famoso por se engajar em causas humanitárias. Não à toa, ele estava no evento com Paul. Só que o que aproximou os dois foi o amor que eles nutriam por carros, principalmente os que eram velozes. Ambos eram donos de uma loja de customização de carros na Califórnia, no melhor estilo da franquia Velozes e Furiosos, porém, legalmente. Além disso, Rodas participava de um campeonato profissional de corridas em circuitos denominada Pirelli World Challenge. Voltando ao fatídico dia de 30 de novembro, um pouco antes de partirem para as ruas da cidade, Paul acenou para os fãs e fotógrafos que estavam no local. Essas foram as últimas fotos tiradas do ator. Depois daquilo, os dois saíram. Quando eles estavam no bairro de Valência, em Santa Clarita, por volta das 3:30 da tarde, Rodas acabou perdendo o controle do carro e bateu em um poste de concreto, além de mais 3 árvores. O carro ficou totalmente destruído. E para piorar a situação, o veículo começou a pegar fogo. Apesar de várias testemunhas terem visto e tentado ajudar as vítimas, as chamas e, na sequência, uma explosão, impediram que tanto Walker quanto Rodas fossem salvos de alguma maneira. Quando o resgate chegou, infelizmente, ambos estavam mortos. As investigações do acidente estimam que o carro estava entre 130 e 150 km por hora. Só que a velocidade máxima do local era de apenas 45 milhas por hora, que, convertendo, dá mais ou menos 72 km por hora. Nenhum dos dois havia ingerido álcool ou utilizado algum tipo de droga. A via também estava em perfeitas condições e não foi considerada como um dos possíveis motivos para o acidente. De acordo com a autópsia feita, os dois morreram justamente pela soma do impacto da batida com as chamas que tomaram conta do veículo. Ironicamente ou não, o local no qual Walker e seu amigo morreram era muito conhecido pelo pessoal que promove corridas ilegais de rua, principalmente os de drift, como um local ideal para fazer manobras com o seu carro. Um fato interessante sobre a morte de Paul e seu amigo é que ambas as famílias processaram a fabricante do carro esportivo. As famílias alegaram que o veículo possuía falhas estruturais no seu projeto e que isso teria provocado a morte dos dois. A fabricante alegou que, na verdade, tinha ocorrido um erro do motorista e que ela não era responsável por nenhuma das mortes. Após a análise da perícia e de especialistas em acidentes, ficou comprovado que Roger Rodas realmente perdeu o controle do carro e sua alta velocidade, combinada com o local da batida, fizeram com que os amigos morressem, eximindo assim a culpa da fabricante. E se lembra que eu falei que ele estava gravando o 7º filme de Velozes e Furiosos, além de estar escalado para ser o protagonista de Hitman, Agente 47? Então, após a chocante morte de Paul Walker, as gravações de Velozes e Furiosos foram suspensas por algum tempo. Quando retomadas, os responsáveis por produzirem e dirigirem o filme tiveram que adaptar o roteiro do personagem de Paul. Para fazer essas cenas, eles contaram com os irmãos do ator e, claro, com uma baita ajuda da tecnologia que criou uma versão digital dele. A despedida do personagem Brian
é uma das cenas mais emocionantes da última década. A bilheteria foi um sucesso, ultrapassando $1 bilhão arrecadados pelo mundo. Já as gravações do filme Hitman, Agente 47, não haviam começado. Por causa disso, o ator pôde ser substituído por outro. No caso, o papel ficou com Rupert Friend. Ao contrário de Velozes e Furiosos, a bilheteria de Hitman não foi muito boa. Várias homenagens foram feitas a Paul Walker e seu amigo Roger Rodas. A música See You Again, feita por Wiz Khalifa, para o filme Velozes e Furiosos como tributo ao ator e que contou com um clipe bastante emocionante, fez um sucesso enorme. A Row continua funcionando até hoje e leva adiante a ideia de Paul Walker em ajudar as pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.